Olá a todos, meu nome é Tarsila Oliveira, sou terapeuta ocupacional, sou formada pela USP em 2011 e desde então trabalho num hospital de reabilitação física, na verdade numa rede de reabilitação em São Paulo, vinculado ao HC, a rede do Simão Toro. Os atendimentos são via SUS e a maior parte da minha experiência então é com reabilitação física. É só para dar um panorama para os estudantes de psico que estão me ouvindo, saberem da atuação da TO na reabilitação física. Somos nós que confeccionamos órteses, acho que o Gabriel pode mostrar uma foto, que são talas para posicionamento de membro superior e prescrição de cadeira de rodas, então equipamentos de tecnologia assistiva são da nossa responsabilidade no Instituto. Nos atendimentos com adultos, a gente foca em treinar atividades de vida diária, então são pacientes que tiveram lesão medular ou um AVC, o AVE, e então eles querem voltar a escrever, querem voltar a cozinhar, querem voltar a se vestir sozinhos, então é na TO que a gente pensa e treina essas atividades com uso de adaptações ou não. Então a TO é o profissional que vai ver a dificuldade desses sujeitos, entender a demanda física e aí criar adaptações. Também posso mostrar umas fotos. No atendimento infantil, as crianças têm, a maioria, paralisia cerebral, alguns têm paralisia braquial obstétrica, e o trabalho da TO é melhorar o posicionamento dessas crianças na cama, no chão, tudo para facilitar o brincar, já que a atividade principal da criança é o brincar. Muitas crianças, pela limitação física, têm dificuldades com isso, e como manusear um brinquedo, ou até dificuldades sensoriais, por uma questão visual, por exemplo, então como elas vão se orientar no espaço. Isso é uma pincelada geral, da nossa atuação. Mas o que eu queria dizer mesmo é do meu trabalho na equipe multidisciplinar com a psicologia. A psicologia é essencial no atendimento de reabilitação física. A gente sabe que no Instituto, numa rede de reabilitação, eles são essenciais para a triagem desses pacientes, para saber se eles estão... eu não vou saber a terminologia melhor do que vocês, mas eu acho que estar disposto a começar a reabilitação, ter passado pela fase do luto, da perda da limitação física, e são os psicólogos que sabem se o paciente já tem recursos internos para lidar com a reabilitação, para lidar também com as dificuldades, porque muitas vezes eles não vão voltar a ser como eram, mas vão ser capazes de adaptar as atividades com a ajuda da TO. Então, é uma equipe multidisciplinar, com fono, fisio, TO, serviço social, enfermagem, nutrição e o serviço médico. Para vocês terem ideia um pouco mais Desculpa, eu estou um pouco rouca. Do atendimento conjunto, por exemplo, eu estou na ala infantil nos últimos anos e muitas vezes a gente precisa do auxílio da psico, principalmente para lidar com os pais. Quando a gente pensa em reabilitação física, em deficiência física, deficiência intelectual, deficiência sensorial, de crianças principalmente, a gente na verdade reabilita a família também, A gente precisa entender que ambiente é esse. Então na TO a gente vai ver esses aspectos físicos da criança, treinar o brincar, treinar as adaptações, o posicionamento, a cadeira de rodas, mas é a psico que vai dizer pra gente depois, olha, o ambiente dessa criança é assim ou é assado, a relação com a mãe está assim ou assado, então às vezes eu vejo, por exemplo, que eu estou fazendo atividade com a criança está com dificuldade, mas está conseguindo fazer, por exemplo, segurar num lápis e pintar. E eu vejo que a mãe está ali no cantinho quieta, e eu vejo quanto a criança está se esforçando e conseguindo e não vejo reação na mãe. Esse é o tipo de comportamento que muitas vezes aparece, situação que aparece, e que eu vou lá na porta da psico e vou sentar e vou conversar, e também vou colocar isso no meu relatório para ser discutido em reunião de equipe. A psicologia vai me dizer como é a relação dessa mãe com essa criança, o quanto que ela já conseguiu elaborar da deficiência do filho, que é muito delicada, A gente sabe o quanto as mães, os pais, na verdade, falo mães porque infelizmente ainda a maioria dos acompanhantes são mães, embora isso esteja mudando, a gente já vê muitos pais acompanhando as crianças. Essa mãe precisa
entender a limitação do seu filho, para finalmente estar engajada, né, na reabilitação. Já aconteceram casos, por exemplo, da criança precisar treinar a marcha, ou seja, colocar um andador, colocar uma tala na perna, começar a aprender a andar depois de muitos anos, né, por conta de uma deficiência, e a gente percebe que essa criança tem muito medo de ficar em pé. E aí a gente vai trabalhando por meio de brincadeiras e também de conversa com os pais, e aí a psico entra para saber o porquê que essa criança está com medo. Como é o ambiente em casa, já aconteceu alguma queda? Enfim, quanto que essa família também está incentivando, dando reforçadores para essa criança tentar, se ela cai, a mãe briga. Enfim, o trabalho multidisciplinar é bem importante. A psicologia é essencial no tratamento dessas crianças e nos adultos também, reabilitação, porque são eles que vão dar o respaldo quando o paciente vai fazer o treino de marcha, por exemplo, depois de uma lesão medular e percebe que vai precisar sempre de um andador, por exemplo. E é no atendimento da psico que a gente vai dizer, olha, esse paciente esperou que fosse sair daqui sem meio auxiliar para marcha, mas ele vai precisar e ele não está dando conta disso. A gente precisa da psico para conseguir dar um contorno para isso e para esses pacientes entenderem as suas atuais limitações e criarem recursos internos para lidar com essa nova vida. Isso é essencial em reabilitação. Quando a gente pensa em voltar a ser o que era, muitas vezes não é possível. Mas a gente vê o quanto é possível viver de uma forma adaptada. É isso que a TO faz, de uma maneira geral, e é isso que a psico vai dando de instrumentos, né, vai promovendo instrumentos para os pacientes se tornarem mais fortalecidos nesse sentido. Né? É isso. Não sei se... Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho da nossa atuação. E parabéns pela carreira de vocês, é linda e eu admiro muito. Vocês são muito importantes para essa população. Um beijo a todos. Fala, Gá, meu querido. Boa tarde, cara. Legal esse trabalho aí. Assim, o que eu posso te dizer da experiência que eu tive, no caso, só bem superficial mesmo na faculdade, mas é assim, temos que ver analisar primeiro qual vai ser o fim do empreendimento ou da obra em si, né? Atentar para qual vai ser a utilização. Hospital, banco ou uma residência. E nós temos uma legislação. Geralmente a legislação desse tipo de acessibilidade, ela vai ser sempre municipal, né? Então vai ter as diretrizes municipais. Se nós formos buscar um atendimento a um público mais genérico ou que atenda diversos tipos de deficiências, vai ser uma coisa bem generalizada, né? Então a gente tem que seguir vários parâmetros da legislação. Tipo de mobilidade, o tipo de público, que portador de deficiência que vai utilizar o estabelecimento e tal. Quando é uma coisa mais personalizada, uma residência de alguma pessoa acidentada ou coisa do gênero, aí nós buscamos fazer o quê? Adequações, por exemplo, na residência da pessoa. E nisso a gente tem que procurar sempre as pessoas, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, para ver qual é o tipo de mobilidade que ele vai precisar para fazer os acessos, né? Banheiro, cama, sala, se é uma casa com sobrado, se é uma casa térrea. Então a gente busca esse norte, né? E quando, por exemplo, uma clínica, aí no caso já é junto com a equipe de psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, qual vai ser o foco do atendimento clínico no estabelecimento. Ou se fosse um banco, a mesma coisa. Tamanho de altura, né? De caixa, tipos de acesso, elevadores. Então a gente tem que pensar em tudo isso junto com toda uma equipe, né? Mas aí que eu te falo, já tem uma legislação hoje que a gente tem que atender as diretrizes.
e fica a cargo da fiscalização da prefeitura, subprefeitura, departamento de obras, todo aquele trâmite que a gente já conhece. Então, são basicamente essas diretrizes que a gente busca atender. É um mercado muito bom. E um lugar que eu te dou, que é legal de dar uma pesquisada, que eles são super avançados nisso, é o Canadá. O Canadá, praticamente 90% das cidades são preparadas para o atendimento de pessoas com praticamente todos os tipos de